Os lobisomens são criaturas antigas, personagens de muitas lendas e são sempre retratados com um corpo meio homem e meio lobo. Existem muitas versões ao longo da história. No geral, são seres agressivos, irracionais e adoram carne humana. Muitos deles atacam vilas ao cair da noite, quando a lua cheia está sob o céu e os moradores sob a cama. A história deles parece não ter ficado apenas na ficção. Alguns casos antigos registrados apresentam ataques que teriam sido provocados por esses seres sinistros. Assim como as bruxas, essas crenças já acabaram levando à morte muitas pessoas, mesmo que a prova contra eles não fosse realmente consistente. Proteger as aldeias de possíveis ameaças como lobisomens era um pouco comum em algumas vilas. Assim, métodos defensivos também surgiram junto com a criatura. No capítulo de hoje trago 5 histórias sombrias que farão você questionar a existência desses seres. Antes, se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever no canal. Sempre estou trazendo vídeos de lendas sombrias, histórias macabras e muito mais. Já deixa o like e vem comigo. Era uma noite escura e assustadora em Dowley, uma pequena cidade isolada nas montanhas. O vento uivava pelas ruas vazias enquanto a lua cheia brilhava no céu, lançando uma luz sinistra sobre os telhados e as ruas de pedra. Foi nessa noite que os primeiros sinais de algo terrível começaram a aparecer. As pessoas que moravam na cidade ouviam uivos estranhos e arrepiantes vindos da floresta. Alguns afirmavam ter visto uma criatura estranha andando pelas ruas, com olhos brilhantes e dentes afiados. As autoridades locais foram incapazes de explicar os eventos misteriosos que estavam acontecendo na cidade. Enquanto isso, o terror começou a se espalhar. As pessoas não se sentiam seguras nem em suas próprias casas. Foi então que um manifesto foi encontrado em uma das casas abandonadas da cidade. O documento afirmava que a criatura que estava aterrorizando Dowley era um lobisomem. O autor do manifesto se identificou apenas como o caçador e afirmou que tinha conhecimento sobre como derrotar a besta. As pessoas ficaram intrigadas e assustadas ao mesmo tempo. Alguns duvidaram da veracidade do manifesto, enquanto outros se perguntavam quem era o caçador e como ele sabia tanto sobre lobisomens. No entanto, o terror continuou e as autoridades não pareciam ter nenhuma resposta. As pessoas começaram a se organizar, formando grupos de busca e caça. Eles estavam determinados a encontrar a criatura e acabar com a sua ameaça. Mas, apesar de seus esforços, o lobisomem ainda vagava pelas ruas de Dowley, aterrorizando os moradores e mantendo-os acordados à noite. O caçador permanecia misterioso, mas o seu manifesto se tornou um símbolo de esperança para aqueles que buscavam acabar com a ameaça. Porém, quando a lua cheia voltou a brilhar no céu, as coisas tomaram um rumo ainda mais sombrio. As pessoas começaram a desaparecer e corpos mutilados foram encontrados nas florestas ao redor da cidade. O lobisomem ainda estava solto, e parecia mais feroz e perigoso do que nunca. As autoridades estavam desesperadas e a população de Dowley estava em pânico. Até que, finalmente, um dia, o caçador apareceu. E após uma luta sangrenta, o lobisomem foi derrotado e a cidade de Dowley finalmente foi libertada do seu terror. Mas as cicatrizes deixadas pela criatura e suas vítimas permaneceriam para sempre. O manifesto do caçador ainda era lembrado como um símbolo de esperança em tempos sombrios, mas a história daquela noite assombraria a cidade por muitos anos. No ano de 1685, a cidade de Ansbach, na Baviera, foi assolada por uma ameaça terrível. Uma besta feroz e sanguinária aterrorizava as pessoas durante as noites de lua cheia, deixando um rastro de morte e destruição em seu caminho. Os moradores da cidade viveram em constante medo, trancando-se em suas casas quando a noite caía. Eles ouviam os uivos estranhos da criatura e sentiam o medo percorrer as suas veias. As autoridades locais estavam perplexas. Eles não tinham ideia do que poderia estar causando a onda de violência que estava varrendo a cidade. Os rumores sobre uma criatura sobrenatural logo se espalharam, mas muitos os desconsideraram como superstições infundadas.
No entanto, um evento horrível acabaria com qualquer dúvida que pudesse existir sobre a existência da besta. Uma noite, um fazendeiro saiu de sua casa para cuidar de suas ovelhas. Ele nunca mais voltou. Na manhã seguinte, seu corpo mutilado foi encontrado nos campos, com ferimentos que pareciam ter sido causados por uma criatura selvagem. Os moradores ficaram chocados e aterrorizados. A cidade estava em estado de sítio. Foi então que um caçador experiente apareceu na cidade. Ele afirmou que sabia como lidar com a criatura e se ofereceu para ajudar a caçá-la. Os moradores estavam desesperados e aceitaram a oferta do caçador. Eles partiram em uma expedição noturna, armados com estacas afiadas e tochas acesas. A lua cheia brilhava no céu, lançando uma luz sombria sobre a paisagem circundante. A expedição foi interrompida por uivos arrepiantes que ecoaram pela floresta. Os caçadores avançaram, determinados a acabar com a ameaça que atormentava a cidade. Eles finalmente encontraram a criatura, um lobisomem enorme e assustador. A batalha que se seguiu foi terrível, com o lobisomem arrancando a carne de seus oponentes com suas garras e dentes afiados. Mas, no final, o caçador conseguiu cravar uma estaca no coração do monstro, acabando com sua vida. A cidade de Asbach finalmente pôde respirar aliviada. No entanto, as cicatrizes do horror que se passou permaneceriam. As pessoas nunca se esqueceriam da ameaça que se abateu sobre elas e o medo que sentiram durante aquelas noites de terror. O caso de Asbach ficaria marcado como um dos mais perturbadores na história da lenda do lobisomem. Em 1541, um pequeno vilarejo situado nas profundezas das florestas da Transilvânia foi assombrado por uma terrível ameaça. Durante as noites de lua cheia, os moradores da região ouviam uivos aterrorizantes que pareciam ecoar pela floresta, fazendo seus corações tremerem de medo. Em uma dessas noites, um fazendeiro chamado Nikolai saiu de sua casa para buscar suas ovelhas que haviam se perdido no bosque. Ele caminhou por horas, guiando-se apenas pelo brilho da lua que iluminava seu caminho. Quando ele finalmente encontrou as ovelhas, uma sombra escura surgiu das árvores. Era uma criatura enorme, coberta de pelos, com garras afiadas e dentes que brilhavam na escuridão. Nikolai tentou correr, mas foi perseguido pela criatura. Ele gritou por ajuda, mas os moradores estavam trancados em suas casas, aterrorizados com os uivos assustadores que ecoavam pela floresta. A criatura finalmente alcançou Nikolai e atacou-o brutalmente, rasgando sua garganta com seus dentes afiados. O corpo do fazendeiro foi encontrado na manhã seguinte, mutilado e completamente desfigurado. Os moradores do vilarejo entraram em pânico e começaram a espalhar boatos sobre uma criatura sobrenatural que estava aterrorizando a região. Muitos deles acreditavam que se tratava de um lobisomem, um ser mítico que era conhecido por se transformar em um lobo feroz durante as noites de lua cheia. A histeria se espalhou pela região, e muitos começaram a viver com medo constante. Todos os anos, durante as noites de lua cheia, a criatura atacava novamente, deixando um rastro de morte e destruição em seu caminho. Muitos caçadores tentaram capturar a besta, mas nenhum deles conseguiu. A criatura parecia invencível, resistindo a qualquer tipo de arma ou armadilha. Com o tempo, as pessoas começaram a acreditar que a criatura não era apenas um lobisomem, mas sim um demônio que havia sido invocado por bruxas da região. Muitos dos moradores começaram a temer que o mal pudesse estar mais próximo do que eles imaginavam. O caso do fazendeiro lobo tornou-se uma lenda sombria que assombrava a região por séculos, lembrando a todos do poder do mal que pode residir nas profundezas das florestas sombrias. Cláudia Gaillard era uma jovem bela e inocente que morava em uma pequena vila francesa no século XVIII. Ela tinha cabelos dourados como o sol e olhos azuis profundos que pareciam refletir a tranquilidade de sua alma. No entanto, em uma noite de lua cheia, a vida de Cláudia mudou para sempre. Ela saiu de sua casa para buscar água na fonte da vila quando algo a atacou por trás. Ela gritou em desespero, mas seus gritos foram abafados pelo som dos uivos que ecoavam pela floresta. Quando os moradores encontraram Cláudia, ela estava em estado de choque, com marcas profundas em seu corpo. Ela não conseguia se lembrar do que havia acontecido, mas os moradores logo começaram a especular que ela havia sido atacada por um lobisomem.
Os rumores logo se espalharam pela vila e muitos acreditavam que Cláudia havia sido marcada pelo mal e agora estava amaldiçoada para sempre. Ela se tornou uma pária na vila, sendo evitada pelos moradores e sofrendo abusos verbais e físicos. Cláudia tentou explicar que havia sido atacada por um lobo comum, mas ninguém acreditou nela. Ela se viu sozinha, sem amigos e sem apoio. Em uma noite de lua cheia, Cláudia desapareceu. Os moradores acreditaram que ela havia se transformado em um lobisomem e fugido para a floresta para viver entre os animais selvagens. No entanto, algumas semanas depois, o corpo de Cláudia foi encontrado na floresta, mutilado e coberto de marcas profundas. Os moradores ficaram horrorizados com o que havia acontecido com a jovem, mas alguns ainda acreditavam que ela havia se transformado em uma besta selvagem. O caso de Cláudia Gaillard se tornou uma lenda sombria que assombrou a região por décadas. Muitos ainda acreditavam que a jovem havia sido amaldiçoada pelo mal e que sua morte era uma punição pelos pecados que havia cometido. Poligny, uma cidade pacata e aparentemente tranquila na França do século XVI, foi palco de uma das histórias mais sombrias e assustadoras de toda a região. Em 1521, surgiram rumores de que 3 homens haviam feito um pacto com o demônio e adquirido a habilidade de se transformar em lobos ferozes durante as noites de lua cheia. A lenda se espalhou rapidamente pela cidade, e o medo começou a tomar conta das pessoas. Os habitantes locais começaram a ver lobos em todos os lugares, e cada vez mais histórias de ataques violentos e mortes misteriosas começaram a circular. Um dia, um viajante que passava pela cidade foi atacado por um lobo enquanto caminhava pela floresta, mas, ao contrário das outras vítimas, ele conseguiu se defender e ferir o animal. Seguindo os rastros de sangue, o viajante chegou a uma cabana onde encontrou Michel Verdun, um dos homens que supostamente havia feito um pacto com o demônio. Michel estava gravemente ferido e era tratado por sua esposa, mas o viajante notou que os ferimentos no homem eram estranhamente semelhantes aos que ele havia infligido no lobo. Imediatamente, o viajante foi às autoridades locais para contar sua história. Depois de interrogado e torturado, Michel finalmente confessou seus crimes. Ele admitiu ter a habilidade de mudar sua forma e ter assassinado várias pessoas como um lobisomem. Além disso, confessou também ter praticado canibalismo e satanismo. Michel também revelou os nomes de outros 2 homens que supostamente haviam feito o mesmo pacto que ele, Philibert Montot e Pierre Bourgot. Os 3 homens foram julgados e condenados pela justiça local. Em uma cena de horror que chocou a cidade, eles foram queimados em praça pública como forma de punição por seus crimes. O caso dos lobisomens de Poligny deixou uma marca sombria na história da região, e até hoje, as pessoas se perguntam se essas criaturas ainda vagam pela floresta em noites de lua cheia, em busca de novas vítimas para saciar sua sede de sangue. Desde a Europa medieval até a América do Norte colonial, as histórias de lobisomens continuam a intrigar e assombrar as pessoas até hoje. Mesmo em uma era de ciência e tecnologia avançadas, a lenda dessas criaturas ferozes ainda desperta nossa imaginação e nos faz questionar o que pode existir além do nosso mundo conhecido. Ainda há muito a ser descoberto sobre o mundo dos lobisomens e o universo místico que os rodeia. Mas uma coisa é certa, a força da crença popular é algo que sempre nos surpreenderá, e histórias como essas continuarão a nos fascinar por muitos anos. Obrigado por assistir, até o próximo capítulo.